Olá, esta é a primeira aula do terceiro bimestre para os alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, nós vamos corrigir as 5 questões que foi enviada numa atividade chamada sondagem de resolução de problemas. Essa atividade foi enviada pela Secretaria da Educação e nessa atividade a proposta foi 5 exercícios envolvendo alguns temas da matemática. E aí a gente vai fazer a correção dessas questões, hoje as 5 questões, e aí você que conseguiu fazer todas as questões tal, não precisa obviamente corrigir, aí você acompanha e vê se tem alguma coisa errada que você colocou, que não devia, ou esqueceu alguma coisa tal, aí você faz a correção, posta e aí esta atividade já é válida também, já é a primeira atividade que tem que exercer cálculo mesmo, a outra foi mais de pesquisa, que é a atividade da Olimpíada, esta é a segunda do terceiro bimestre. Bom, primeira questão, talvez a questão mais difícil, que envolvia o tema de lógica, e aí a gente tinha essa seguinte situação aqui, ó. Isis, Bruno, Doris, Fernando e Sônia são primos. Sabe-se que Sônia nasceu antes de Doris e nasceu depois de Isis. Então aqui eu já vou colocar a classificação, quem nasceu primeiro. No caso aí foi a Isis, né? Depois veio a Sônia, depois veio Doris. Então a sequência das meninas são essas daqui, né? Isis, Sônia e Doris. Coloquei já para ficar mais fácil para a gente poder resolver. O segundo item fala o seguinte: Bruno é mais velho do que Fernando. Então, Bruno nasceu antes do Fernando. Isis nasceu antes de Doris, já está lá em cima. Essas duas informações são importantes para a gente finalizar a ordem de nascimento de cada um. A primeira dessas últimas é Doris não é a mais nova, ou seja, ela não foi a última a nascer, e Isis não é a mais velha dos primos, ela não foi a primeira a nascer. E aí ele quer saber, dos 5 primos, qual é a ordem de nascimento de cada primo e por quê. Bom, eu coloquei a classificação do primeiro ao quinto e a gente vai começar preenchendo pelas meninas que já sabemos a ordem, Isis, Sônia e Doris. Bom, a gente sabe que a Doris não pode ser a mais nova, ou seja, ela não pode ser a quinta no nascimento. E a Isis não pode ser a primeira, porque ela não é a mais velha. Então sobra quais posições? Sobra a segunda, a terceira e a quarta posição nessa classificação. Dito isso, a gente coloca a Isis como segunda, porque ela não pode ser a mais velha, depois vem a Sônia e depois vem a Doris, certo? Então fecha essas duas últimas linhas aí de informação. E aí sobrou 2 nomes para colocar, que é o do Bruno e do Fernando. E no segundo item diz que o Bruno é mais velho que o Fernando, ou seja, o Bruno ele é o primeiro e o Fernando seria o último. Então, esta seria a resposta correta para esse exercício, tá? Segundo exercício, área e perímetro de retângulo. O exercício era esse, né? Tinha o perímetro, lembrando que o perímetro é a soma dos lados, e o retângulo a gente faz multiplicando base vezes altura. Coloquei novamente aqui as medidas, né? 19 nas laterais e a parte de cima, a parte de baixo, 38. Para o perímetro, nós vamos fazer a soma das 4 medidas. Então, 38 mais 19, 38 mais 19 dá 144. Então o perímetro é igual a 144 e a área a gente vai multiplicar as duas medidas, ou seja, vai ser 38 por 19, 38 vezes 19 dá 722. Então essas que seriam as alternativas corretas, ou melhor, a resolução correta. Não tem alternativa nesse exercício, certo? Bom, sólidos geométricos, tá? Desta atividade, a gente teria que classificar os nomes de cada sólido geométrico. Então, o primeiro, como é que chama? O primeiro é o cilindro, o segundo é pirâmide e o terceiro o cubo, tá? Então, essa que seria a classificação correta. No segundo item, o item B e o item C, a gente teria que colocar a quantidade, então não é o formato, alguns fizeram isso, colocaram o formato, né, da base e tal, mas é a quantidade da base
de faces e de vértices e de arestas, tá? Então a base de uma pirâmide, a pirâmide só tem uma base só, então aqui eu coloquei 1. O número de faces tem embaixo é um quadrado, certo? Então tem uma, e como a gente viu no conceito da pirâmide, a parte lateral é formada por triângulos. Então quantos triângulos que eu consigo contar em volta? No total são 4 mais a base 5. Os vértices são quantos que tem no total? Também 5. E as arestas, que é o número de linhas, são 8 linhas no total, certo? 4 da base mais as que formam as laterais. No C, era para completar aí, no caso, o quadro, perdão, né? E quantas bases tem o cubo? O cubo, no caso, tem uma só, né? Geralmente a gente faz uma base e área superior, mas nesse caso aí ele colocou como bases, então ele considera que pode ter duas bases. Então nesse caso aqui a gente vai considerar duas. O número de faces, o número de quadrados que tem no cubo são 6. O número de vértices, o número de pontos são 8. E o número de arestas, o número de linhas são 12. Então estas seriam as respostas corretas. Caso você não tenha acertado, ajuste aí. E a parte de operações básicas e porcentagens que caiu no exercício 4. Então o exercício 4 dizia o seguinte: observe 2 cartazes pendurados no teto de uma loja. Então tem lá: compre 2 camisetas e pague R$ 57,99. Compre 4 camisetas e pague R$ 120. Na segunda-feira, Ana comprou 2 camisetas e Cláudio comprou 4, ou seja, Ana participou da primeira promoção e Cláudio da segunda. Iguais da ilustração. No dia seguinte, Ana comprou mais 2, então ela comprou mais 2 e mais 2. Então ela participou da primeira promoção e o Cláudio participou da segunda. Quem fez a compra mais vantajosa, Ana ou Cláudio? O que é vantajosa? O que pagou menos, não é isso? Então eu coloquei aqui o da Ana, eu arredondei, que aí fica mais fácil da gente fazer. Era R$ 57,99, 1 centavo não vai fazer tanta diferença assim, né? Então, como são 2 camisetas, se eu souber o preço de uma das promoções, a primeira promoção era 2 camisetas por 58 e a segunda promoção 4 camisetas por 120. Se eu souber o preço de uma, eu tenho como comparar quem teve a compra mais vantajosa, ou seja, quem pagou menos. Então, feito aqui, ó, vou fazer 2 vezes quanto dá 5, né? E no caso do Cláudio vai ser 120 dividido por 4, porque são 4 camisetas que ele comprou. Bom, fazer as divisões aqui, ó, 2 vezes quanto que dá 5, 2 vezes 2 dá 4, 5 tirar 4 sobra 1, desce o 8, fica 18, não é isso? 2 vezes quanto que dá 18 é o 9, 18 menos 18 igual a 0. Então significa que Ana pagou R$ 29,00 na camiseta, né? Na promoção da camiseta. E o Cláudio foi 4 camisetas aqui, vamos ver 4 vezes quanto que dá o 12, é 4 vezes 3, né? Que agora tem que pegar o 12 ali, né? 12 menos 12 dá 0. Baixa lá o 0, 4 vezes quanto que dá o 0 é o próprio 0, não é isso? 0 menos 0 é igual a 0. Ou seja, Ana pagou 29 e Cláudio pagou 30. Então a vantagem foi a Ana, né? A Ana teve a compra mais vantajosa, certo? Helena, após observar os 2 cartazes, chamou o gerente e lhe disse que compraria 4 camisetas, ela vai participar da segunda promoção, todas de uma vez, somente se ele oferecesse um desconto de 10%. O gerente aceitou a proposta de Helena. B. Essa compra foi mais vantajosa para a loja ou para Helena? Obviamente para Helena, né? Porque ela teve desconto. Aí eu só coloquei aqui para vocês colocarem a porcentagem. Então, calcular 10% de 120, porque ela comprou as 4 camisetas, ela participou da promoção, da segunda promoção. Então, ficaria assim, né? 120 vezes 10 dividido para 100, porque eu estou calculando 10%, e dividido por 100, porque é porcentagem, a gente sempre faz isso, né? Vou cancelar um zero de cada, então vai ficar 12 vezes 1 dividido por 12, então dá R$12. Ou seja, 12 reais é o desconto que ela teve, 10% de 120. E aí eu já pedi para o pessoal calcular, para vocês também que estavam fazendo remoto, né? Então vai ficar 120 menos 12, certo? Isso aqui vai dar quanto? Eu tenho que pegar emprestado aqui, não é? Então aqui vai ficar 10, tirar 2 sobra 8, 1 menos 1 é igual a 0 e o outro 1 desce direto. Então ela pagou R$108, que é 10% de desconto em 120,
certo? Média, mediana e média, moda e mediana. Esse daqui talvez é o exercício um pouquinho mais difícil, porque tem muitas continhas para fazer. Tereza, proprietária do mercado do bairro, fez uma pesquisa para saber qual pacote de soja seus clientes preferiam. O de 1 kg, que é igual a 1000 gramas, né? Já vamos colocar ali embaixo, o de 500 gramas ou de 250 gramas. Ela anotou a preferência, no total são 20 pacotes diferentes. Aqui embaixo eu vou colocar 1000 gramas, que aí já vai ficar mais fácil para a gente calcular principalmente a média. Determine a média aritmética, a moda e a mediana desses conjuntos aí. Bom, coloquei aqui novamente a tabela. E aí nós vamos fazer a primeira parte, que é a média. A média é o mais difícil de fazer, porque a gente tem que somar tudo e dividir pela quantidade que somou. Ou seja, vai ter que somar os 20 números e dividir por 20. Como tem 258 vezes, então eu fiz aqui vezes 8, que aí fica mais fácil, né? 250 vezes 8, 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 5 dá 40, vai 4, 8 vezes 2 dá 16, com 4 dá 20. Então, a soma dos 250 aí, dos pacotes 250, dá 2.000. Aí eu fiz com 500 a mesma coisa. 500 vezes 8, 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 0 dá 0, e 8 vezes 5 dá 40. Então, a soma dos 500, né, os pacotes de 500 gramas, deu 4.000. E por último, o mais fácil, né, que é 1000 gramas 4 vezes. Então, vou fazer 1000 vezes 4. 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 0 dá 0, e 4 vezes 1 é igual a 1. Ou seja, tem 2.000 mais 4.000 mais 4.000. Somando tudo, 2.000 mais 4.000 dá 6.000. 6.000 mais 4.000 dá 10.000. 10.000 gramas aí. E como a gente precisa calcular a média, tem que dividir por 20, não é isso? Então eu vou dividir aqui 10.000 por 20, lembrando que dá para simplificar um zero aqui, né? Porque termina com zero, então fica mais fácil da gente fazer. Então aí tem 1.000 dividido por 2, eu já fiz direto, porque é R$1.000 para duas pessoas, cada um fica com 500, não é isso? Então já fiz direto, não precisa fazer o passo a passo, que essa divisão é fácil de fazer. Então aí 500 vezes 2 dá 1.000, 1.000 tira 1.000 dá 0. Então a média desse conjunto de dados é igual a 500, certo? Agora a moda são os valores que mais aparecem, então o 250 gramas e o 550 gramas, o 500 gramas é a moda, porque aparece 8 vezes, e a mediana seria o conjunto que está lá no meio. Como eu tenho 20 dados aí, então a mediana seria a média entre esses dois números aí, que seria a 11ª, a 10ª e a 11ª posição. Então eu tenho que fazer a média para encontrar o valor aí. A média de 500 e 500. Fácil de fazer, né? Mas eu vou colocar o cálculo aqui. Como eu tenho que somar e dividir pela quantidade que eu somei, no caso aí eu tenho que fazer a média de dois números. Então 500 mais 500 dividido por 2. 500 mais 500 dá 1.000, não é? 1.000 dividido por 2, acabamos de fazer no exercício anterior, dá 500. Então, a média mediana deu igual. Sempre vai acontecer isso? Óbvio que não, né? Para esse caso aí que aconteceu isso, tá bom? Então, faça a correção das questões, posta lá no Classroom ou entrega quem estiver aí no presencial no dia que for a sua aula, tá bom? Um abraço a todos, até!